Queria muito agradecer a presença e a pontualidade de vocês, agradecer também as convidadas, né, que estão aqui hoje. A Daniele Carreira vai estar hoje com a gente, ela estava doente na semana passada. E, ixi, Maria, deixa eu dar voltar. Vocês estão vendo a minha tela? Ou saiu? Sim, estamos. Então tá, porque eu tive um leve problema e eu estou com modo, eu estou no PDF. Deixa eu tirar isso. Não, não é isso que eu quero. Eu quero ir direto no slide que a gente vai passar. Como é que eu chego lá? O que aconteceu aqui? Bom, vou chutar aqui. 80. Não, cheguei antes. 70. Pronto, estou chegando. Bom, queria relembrar vocês. Deixa eu botar, como é que eu faço? Visualizar modo tela cheia, né? Aí agora eu vou. Se consigo ir no botão, tá bom. Para relembrá-los, então, eu queria lembrar, né, de vocês manterem seus microfones desligados enquanto não precisarem falar. Ativar a câmera só quando for necessário, caso estiver travando para vocês, e utilizar o chat para fazer perguntas. Eu sou a Raquel Costa, eu vou estar aqui ajudando, né, quem for falar hoje. Hoje eu não falo, eu vou mais ajudar no tempo e também nas perguntas que tiverem, etc. Queria lembrá-los que a gente está no módulo 1, né? Lembrar que nós somos 4 módulos, a gente já teve uma aula na terça-feira, que foi dia 11, hoje é dia 13, a gente entra mais nos casos práticos, e aí na próxima semana a gente vai para o módulo 2 e assim em diante. Então hoje a gente vai falar primeiro a Daniele Carreira, que hoje está melhor e vai estar aqui com a gente hoje. Ela vai falar um pouco sobre as perspectivas sobre os investidores internacionais e mudanças regulatórias. Pois a Teia Fava, que é uma produtora rural, gentilmente está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Teia. Vai falar um pouco sobre as demandas do setor agropecuário. E aí a gente abre para uma sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas e forem vindo no chat, Dani, se vier pergunta, eu posso te interromper? Você quer que espere acabar de falar para eu te fazer pergunta? Pode me interromper. Tá bom. E aí depois no final a gente vai explicar como vai ser a dinâmica do caso prático, né, que vai ser o exercício do módulo 4. Bom, então aqui estão os slides da Dani, eu vou passar, Dani, você vai me falando para mudar. Vou te pedir para você se apresentar também, que acho que você se apresenta melhor do que eu, mas a gente já falou um pouco de você na terça. Obrigada mesmo, espero que você esteja melhor. Muito obrigada, Raquel, e obrigada a todos. E desculpa não poder estar aqui na terça, eu estou quase melhor, então se eu começar a tossir no meio da minha apresentação, é uma gripe, aquela que a gente tinha há 3 anos atrás, mas eu estou melhorando. Então é um prazer estar aqui hoje. Eu sou responsável pelo engajamento com o setor financeiro na Tropical Forest Alliance. A Fernanda já explicou quem nós somos, a parte do setor financeiro é relativamente nova no nosso trabalho, e a gente está aqui com alguns programas, né? São 4 programas no total, trabalhando com o setor global e também local. E durante essa apresentação, eu queria muito falar um pouco da minha experiência que eu tive. Eu já estou trabalhando nessa área de florestas e com o setor financeiro internacional há mais de 10 anos, e teve uma mudança muito grande. Então, eu vou dar muito assim uma noção do que eu estive presente, do que eu estive envolvida, que eu assisti de perto. Tem muito mais acontecendo, mas vou tentar cobrir aqui um pouquinho de tudo que eu vi. Então, pode passar para o outro, Kel, por favor. Então, como eu falei, eu comecei a trabalhar há muitos anos atrás, em 2002, 2012, não vou colocar tão velha assim, não. Há muitos anos atrás, eu trabalhava no PRI, e foi quando a gente viu pela primeira vez, né, esse assunto de desmatamento realmente sendo discutido dentro do setor financeiro. Na época, eu era a gestora dos projetos ambientais do PRI e tinha, no momento que a gente criou, foi um grupo de trabalho de investidores para poder entender realmente assim, os desafios e oportunidades dentro do setor de óleo de palma. E o foco era muito no Sudeste Asiático, né? A gente conversava muito com Malásia e Indonésia. E era um grupo relativamente pequeno. Eu acho que assim, eu coloquei essas linhas aqui assim, para poder mostrar para vocês como é que mudou a percepção. E nesse momento, em 2012,
Era uma coisa muito ESG, tá? O ambiental e o social e um pouco da governança também, mas uma coisa bem ligada ao local. Eu saí do PRI depois de alguns anos, voltei de novo e no final de 2017, quando eles me convidaram para poder expandir o programa sobre uso da terra, e eles estavam um pouco preocupados, né, no caso, com a pecuária e a soja na América Latina como um todo. E foi feita a mesma coisa, de os investidores entenderem o setor, dialogar com as empresas do setor, ver quais são as práticas que estavam sendo usadas, o porquê do aumento, né, do desmatamento, da conversão de terra e tudo mais, e era muito um trabalho entre investidores e empresas. E aí, em 2019, eu acho que essa percepção começou a mudar muito, né, que é um problema de clima global, não é um problema local, que teria um impacto global, mas é lógico, um impacto local também. Mas em 2019, eu acho que, né, os incêndios que a gente viu na Amazônia como um todo, não só Brasil, né, não vamos apontar o dedo para ninguém, mas em outros países também, assustou muita gente. E na época eu tava no PRI, vários investidores entraram em contato, falando, né, assim, o que as empresas podem fazer? E sempre realmente assim, olhando a perspectiva das empresas, o que as empresas podem fazer para poder ter essa mudança, né, essa diminuição no desmatamento e tudo. E na época eles escreveram uma carta pública que foi assinada por mais de 270 instituições financeiras, na época representando quase 18 trilhões de ativos sob gestão. Eu acho que é importante falar aqui, né, que assim, tinha o óleo de palma, tinha a pecuária, tinha a soja, e aí também madeira, papel e celulose começaram a entrar muito nessa discussão e tudo, como eu falei, uma coisa mais global. E aí chegamos em 2020, e uma coisa que pela primeira vez aconteceu foi que 24 instituições financeiras, e grande parte delas já estavam conversando, já estavam bem engajadas nessa agenda, elas pediram para o governo brasileiro, na época, para ter uma reunião. Isso foi mais ou menos em junho de 2020. Eu não estava trabalhando com esse grupo de investidores quando essa reunião aconteceu, depois fiquei envolvida e eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas eles pediram para o governo para ter uma reunião. Na época, todos vocês devem ter ouvido falar, mas o Roberto Campos, que foi a pessoa que entrou em contato, eles tiveram uma reunião com o vice-presidente Mourão, com vários ministros do Council da Amazônia e tudo mais. E é lógico que chamou muita atenção, não só do setor financeiro por si, mas também chamou muita atenção da mídia e tudo mais. E várias instituições queriam ser parte desse diálogo e aprender, realmente engajar para poder entender os desafios locais e como o setor financeiro poderia ter um papel ali para poder apoiar essa transição, na verdade, do uso da terra nessas regiões, tá? Acabou virando uma iniciativa, que hoje em dia é conhecida como Investor Policy Dialogue on Deforestation. Hoje, esse é um grupo de 64 investidores, são fundos de pensão e gestores de ativos de 19 países. Eles coletivamente representam 10 trilhões de ativos sob gestão, e eles estão tendo esse diálogo com o governo brasileiro há mais de 2 anos. Eu acho, hoje em dia, o TFA é o secretariado dessa iniciativa, então o que a gente faz aqui é coordenar essa agenda e realmente criar esse diálogo. Eu acho que foi um lugar de muito aprendizado para os dois lados. O engajamento foi a nível de executivo, legislativo, mas também a subnacional, a nível de Estado. E tem tido, como eu falei, uma lição muito boa para os dois lados, para poder aprender, entender os desafios e tudo. Mas é lógico que essa contínua alta no desmatamento está criando muita preocupação do lado de fora. E só para poder falar, eu sou mineira, mas eu estou aqui em Londres tem quase 25 anos, e por isso que eu tenho trabalhado tanto com o mercado global. Uma coisa que eu acho que é importante, como eu falei, não é um problema Brasil, tá? Esse grupo também está tendo diálogo hoje em dia, e tem quase 2 anos também, com o governo da Indonésia. Na Indonésia, a gente tem um cenário muito diferente no Brasil. Na Indonésia, a gente viu uma queda de 75% de desmatamento nos últimos anos. A produção de óleo de palma, que estava muito conectada ao desmatamento e tudo mais, hoje em dia está crescendo e não está realmente tão conectada a essa conversão do solo. Então, a conversa com o governo, no caso, com as autoridades na Indonésia,
é muito em termos de trocas de conhecimento. Por exemplo, a Indonésia lançou, né, a taxonomia verde do país. Na Europa, a gente vai até falar um pouquinho, mas tem a taxonomia europeia. Então, tem tido várias trocas de experiência em desenvolvimento de taxonomia, de implementação e tudo mais. Então, acho que um diálogo muito positivo, tem muito aprendizado. Um outro que é, assim, um outro ator muito importante que a gente está conversando muito, é o Ministério da Finança lá também, o Banco Central da Indonésia, né, que é o OJK, mas também a Bolsa de Valores, por exemplo, que os investidores, né, dados, é o centro, né, sem ter esses dados para investidores que estão expostos de uma forma global, de 10 mil, 15 mil empresas, eles precisam de dados relevantes, comparáveis e tudo mais. Então, está tendo esse diálogo bem interessante com a Bolsa de Valores da Indonésia também. Eu só queria tentar mostrar essa diferença e, se Deus quiser, a gente vai chegar nesse nível de conversa também no Brasil, assim, mais colaborativo e tudo mais. E tem sido, tá? Não vou falar que não tem sido muito colaborativo, como eu falei, muito aprendizado. E agora, recentemente, esse grupo de investidores achou muito importante também conversar com os países consumidores. Então, eles começaram um diálogo com a União Europeia, começaram um diálogo com o Reino Unido, vão começar um diálogo com os Estados Unidos e ano que vem com a China. Eu acho que uma coisa que é muito importante de apontar aqui é que esse grupo que eu estou trabalhando, tá? Eu não vou generalizar para o setor financeiro, não, mas esse grupo, eles acham que é muito importante ter essa cooperação norte-sul para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Essa conversão de terra tem um impacto no clima, em biodiversidade, insegurança alimentar, então é visto realmente como um risco sistêmico e que pode ser resolvido e resolver vários problemas macroeconômicos que nós estamos vivendo a nível global, não é só de um lado ou outro. Então, essa é uma iniciativa que eu acho importante, achei importante apontar aqui, porque realmente a forma que está sendo visto hoje em dia esse problema de... Eu não gosto de falar de desmatamento só não, porque é o uso do solo em geral, mas eu acho que está sendo visto como uma área para poder realmente se preocupar e resolver, e tem várias soluções, e a gente está aprendendo nesse curso aqui sobre as várias soluções que podem ser, né, desenvolvidas também, mas eu acho que eles estão vendo isso realmente como um risco financeiro, não somente para o portfólio deles, tá? Por causa de risco reputacional, por causa de acesso ao mercado pelas empresas que eles estão investindo, o risco regulatório, que eu vou falar um pouquinho também durante a apresentação, que várias novas leis estão aparecendo ao redor do mundo, mas eles também acreditam que é um risco para o país, né? Porque, além de olhar o risco país, risco moeda, o risco político e tudo mais, tem um risco ambiental. E, né, floresta, água, agricultura, energia, estão totalmente conectados, principalmente como é o nosso caso aí, né? Como brasileiros. Eu queria apontar um pouco desse lado do setor financeiro, como o problema tem sido visto de uma forma geral. E eles querem apoiar a agenda, mas a gente tem os desafios, que a gente pode também falar um pouquinho sobre isso depois. Ao mesmo tempo, em 2020, o que a gente viu foi um grupo de grandes empresas, que é do Consumer Goods Forum, né, que formaram o que hoje é conhecido como Forest Positive Coalition, que são os 21 maiores varejistas e fabricantes do mundo. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse aspecto é que antes de 2020, o que a gente via muito, até nesse diálogo que eu coordenava com os investidores e empresas, era que tinha aquela mentalidade de pensar muito na cadeia produtiva da empresa. E eu acho que hoje ficou muito claro para as empresas que não é um problema de cadeia produtiva, é um problema do setor, e que tem que apoiar a transformação do setor. E é isso que esse grupo de empresas estão tentando fazer, entendeu? Trabalhar coletivamente, endereçar o problema e achar uma solução para o setor, em vez de achar uma solução para a cadeia produtiva individual de cada uma. E, de novo, entendeu? É perceber que nenhuma empresa sozinha, nenhum ator sozinho, seja do setor financeiro, público, corporativo, vai resolver o problema, que a gente precisa de trabalhar junto. Veio COP26 2021, eu acho que foi uma mudança enorme, e essa visão geral da floresta entrou definitivamente na discussão do clima. E não só floresta, tá? Comunidades locais e tudo mais, e a importância da transição justa pela perspectiva de natureza é uma coisa que está sendo muito discutida também. Tem um relatório bem interessante que foi lançado pela London School of Economics, que fala muito sobre isso, né? Que existe a terminologia Just Transition, do setor de energia,
mas que esse just transition para a natureza também tem que ser muito pensado. E eu acho que na COP26, eu tive o privilégio de estar lá, eu acho que eu vi muito isso acontecendo também, essa conversa está ficando muito mais ampla. Durante a COP26 também, o que a gente viu foi um grupo grande de investidores institucionais, alguns bancos estavam envolvidos, que se comprometeram a trabalhar também coletivamente para poder tentar remover desmatamento ligado à produção de commodities agrícolas do portfólio deles. No centro dessa mensagem, desse grupo, que a gente está ajudando com a implementação dos compromissos, é o engajamento. De novo, engajamento com reguladores, com governos, com empresas e com qualquer outro ator que seja relevante para essa conversa, que são vários. E esse grupo, hoje em dia, o que a gente está vendo é que eles estão desenvolvendo políticas de florestas, desmatamento, biodiversidade, para tentar endereçar o risco, mas também a oportunidade. Eles estão engajando com várias empresas, esse engajamento coletivo já começou. Eles estão engajando com provedores de dados também, porque, como eu falei, dados são super importantes né, para o mercado como um todo. Então, eles estão pedindo os tipos de Bloomberg, MSCI, Sustainalytics e todos esses para terem mais dados relevantes, que sejam materiais, mas também para poder ter um maior número de empresas incluído na análise deles. Então, isso é uma outra coisa que a gente percebeu, que a gente sempre viu, e de novo, eu sempre vi muito investidor pedindo para a empresa fazer isso, para o governo fazer isso, e pela primeira vez eles se comprometeram a fazer alguma coisa eles mesmos, que eu acho muito interessante. O IFAC, que acho que eu não vou falar muito, que vocês vão ouvir muito falar do IFAC aqui, mas a gente também lançou na COP, e de novo, foi fenomenal a gente lançar a iniciativa com o apoio, na época, né, de 8 parceiros signatários, que se comprometeram a 3,5 bilhões de investimento para poder apoiar a transição do setor, que eu acho fenomenal, que a gente tem que apoiar mesmo, tá todo mundo é parte da cadeia produtiva, como, assim, eu não vejo o setor financeiro como uma parte isolada, então eu acho que foi um passo muito grande, acho que o avanço está sendo muito grande a nível desse projeto também. E um outro ponto que aconteceu ano passado na COP também foram as 13 maiores traders, tá, de pecuária, soja, óleo de palma, novamente resolveram se unir e fazer esse roadmap que é alinhado com 1.5. Esse roadmap vai ser lançado na COP agora, na COP 27. Eu coloquei isso aqui porque o TFA não é um roadmap do TFA, mas o TFA está coordenando esse diálogo no momento entre as traders. E o que virou 2022 é um ano de realmente que é accountability. Eu acho que todo mundo está querendo ver resultado. Eu acho que compromisso passou, nós passamos essa época, a gente tem pouco tempo para poder resolver, né? Não só a crise climática, mas também com esse impacto na natureza. E o que a gente viu foi empresas como a Unilever, a Nestlé, que estão agora comprometidas a ter uma cadeia, né, de abastecimento livre do desmatamento. É possível, a gente está vendo, eu acho que a IFAC está mostrando um caso muito bom, a gente está dando o apoio que é necessário no lugar para os produtores, é possível, não é uma coisa impossível que a gente está tentando fazer aqui. A gente foi para, né, o grupo, os signatários do IFAC foram para o Brasil, os brasileiros viajaram com a gente foi no Mato Grosso, a gente teve assim, o prazer de conhecer modelos de produção que eu fiquei assim, impressionada, e a gente precisa de escalar, né? E é lógico que para escalar a gente precisa da inovação financeira, que é tão importante. E eu coloquei aqui que outras commodities estão entrando também no radar global, né? Que é o cacau, a borracha, o café, e eu vou dar um exemplo de algumas outras na apresentação. Dani, antes de passar para o próximo, veio uma pergunta que fala, queria saber como eles acreditam, acredito que é o fórum, né, o TFA, acredito que o mundo pode achar que pode sobrepor as leis hiperrígidas, diga-se de passagem, do nosso país, falando sobre desmatamento e não como desmatamento ilegal. Pode repetir para a minha pergunta? Eu primeiro que eu não concordo que ninguém pode impor lei em país nenhum. Queria saber como eles... deixa eu ler de novo. Queria saber como eles acreditam que o mundo pode achar que pode sobrepor as leis hiperrígidas, diga-se de passagem, do nosso país, falando sobre desmatamento e não como desmatamento ilegal. Eu concordo. Acho que os investidores sobrepondo as nossas leis locais, não, acredito.
Eu acho que os investidores, eles não estão, eu acho que isso é mais um ambiente regulatório, tá? Eu acho que, eu vou falar um pouquinho sobre os vários projetos de lei, leis também, mas eu estava num painel esses dias atrás e estava até conversando com o pessoal da Comissão Europeia, e eu acho que se é para ir acima da lei, uma forma de incentivo econômico é necessária, um diálogo é necessário. Então, a minha perspectiva, Daniele, aqui, eu não estou falando em nome do fórum, não estou falando em nome dos investidores, a perspectiva que eu defendo como pessoa e como brasileira é que a gente precisa de acabar com o desmatamento? Sim, precisa. O aquecimento global está acontecendo, o impacto na natureza está acontecendo, seca está acontecendo, impacto na agricultura está acontecendo, em energia está acontecendo, mas eu acho que se é para ir além da lei, o incentivo econômico tem que estar dentro da discussão. Então, essa é a minha opinião, de Daniele. Obrigada. E aí vem uma outra pergunta, vocês estão vendo alguma redução nos investimentos em sustentabilidade por parte dessas grandes tradings / investidores, dado o cenário de recessão e inflação na Europa e Estados Unidos? Sustentabilidade, redução de investimento, eu acho que o risco está aumentando. Eu acho que a perspectiva que eu estou vendo aqui é que o risco está aumentando e que o custo de capital vai ficar mais caro. Tá? Falar que vamos parar de investir, eu acho que pela perspectiva dos investidores, a traders eu não vou falar porque eu não estou conversando eu diretamente com elas, tá? Mas eu acho que pela percepção dos investidores, o que está aumentando é porque o país, comparando, igual eu falei, Indonésia e Brasil, quando a gente pega um investidor de título do governo, quando eles comparam o risco Brasil versus Indonésia, o risco Brasil está alto. E essa parte ambiental, infelizmente, está adicionando a esse risco. E aí eu tenho uma última aqui, antes da gente passar para a próxima. Como implementar desmatamento zero em países que ainda não ocuparam sua fronteira agrícola? Países em desenvolvimento que pararam de expandir a agricultura, inclusive por causa da política agrícola comum europeia no pós-Segunda Guerra. De novo, eu acho que tem que ser a inovação financeira e a gente tem que trazer, eu sempre falo, de novo, eu vou falar de novo aqui como brasileiro, que eu falo muito, tá? Nosso Código Florestal brasileiro, que eu acho que é um exemplo de lei que, infelizmente, no momento não está sendo implementada, e eu acho que isso é uma preocupação que os investidores têm. Não é falta de lei, não é falta de política, é falta de implementação. Eu brinco que política sem implementação é um bom conselho somente, né? A gente tem que implementar para ver resultados e ver concretos. Mas eu acho que essa parte do incentivo financeiro é essencial. Basicamente, eu volto a repetir, eu sempre falo, se uma pessoa tem um apartamento de 5 quartos e, pelo bem da humanidade, ela vai ser permitida usar somente 2, o que ela vai ter de volta para os outros 3? Então, eu acho que isso é um exemplo simples e tolo, mas eu acho que é bem concreto, que todo mundo tem uma casa que quer usar ela inteira. Então, eu acho que isso é uma conversa que, mas, de novo, não vai ser só o mercado internacional que vai resolver isso. Isso é a nível regulatório. É uma coisa meio desconfortável para eu falar, mas, infelizmente, crescer floresta não está dando retorno financeiro para ninguém ainda. Né? Espero que a gente chegue a esse ponto. Legal, perfeito. Vou passar para o seu próximo slide aqui, então. Tá, aí você pode passar para o outro. É aquele que a gente vai pular e voltar. Tá bom. Tá, não, mas basicamente, eu acho que o que eu queria aqui, eu não vou ler esse slide inteiro, eu acho que a gente vai dividir esse material com vocês, mas o que eu queria realmente só enfatizar aqui é realmente como é que floresta, hoje em dia, está sendo vista, tá? Pelo ângulo de mudança climática. É lógico, como eu falei aqui, é uma via de mão dupla, né? Absorve, mas se a gente desmata, emite. A segurança alimentar, que eu acho que hoje está no centro da discussão do mundo inteiro, principalmente considerando a guerra que a gente está, né, tendo, é um problema seríssimo. E a gente sabe, né, que em termos de atividade econômica, teve um estudo que o Fórum lançou há anos atrás, mas que realmente enfatiza que 44% do PIB global vem da natureza. Se a gente for pensar o setor de farmacêutico, está vindo da natureza, o setor de alimentos está vindo da natureza, o setor de roupa, carro, tudo está vindo da natureza. Então, a gente tem que pensar muito assim, mas a questão alimentar, eu acho que é super importante. Biodiversidade, como eu falei, eu acho que está mega conectada. Direitos humanos, eu acho que a gente tem muita gente, né, no mundo, a nível global, morando, né, em florestas, morando
protegendo, tentando sobreviver também. A gente não vou apontar de novo o dedo, mas como eu falei, voltei um pouquinho para trás, quando a gente estava na questão do óleo de palma, na Indonésia, na Malásia, uma questão muito grande ali era direito humano, tá? Teve muito problema na época, 10 anos atrás, com os direitos humanos lá também. E é lógico, mitigação, né, dos riscos físicos também. Então, assim, depois vocês podem ler os pontos que eu coloquei aqui, mas eu queria só mostrar como é que... E a gente tem uma expressão aqui que eu odeio usar, mas que, assim, endereçando essa área de floresta, a gente está resolvendo, como eu falei, vários problemas. Então, o slide anterior, que é o que você pulou, é basicamente só para eu poder dar uma resumida em tudo que eu falei aqui. E, na verdade, a gente está totalmente interconectado. E quando eu falo de cadeia produtiva, eu penso sempre que o setor financeiro é parte dessa cadeia. Tá? Então, pode pular para o seguinte. Tá, então, assim, eu acho que essa consciência, né, da importância da floresta tá criando, tá fazendo essa mudança no panorama regulatório a nível global. Eu coloquei alguns exemplos aqui e que eu vou explicar só um pouquinho de cada um, mas eu acho que essas leis, essas regulamentações em diferentes regiões, elas têm os aspectos bem semelhantes, mas elas têm algumas diferenças fundamentais também. Tá? Eu acho que a maioria das vezes as principais são as commodities que elas estão sendo incluídas, mas as principais é realmente a pecuária, né, a carne bovina. Importante pensar não só na carne, mas tem o couro também, que é parte disso, que é muito importante. Madeira, celulose, papel, óleo de palma e soja. Agora, outras como borracha, cacau, café, como eu falei, estão incluídas em alguma dessas leis também. E uma coisa que varia entre essas várias regulações e propostas é a definição, né, de floresta, o nível de desmatamento que é aplicado. A primeira que eu vou falar é a daqui do Reino Unido, né, que é o UK Environmental Act, que agora já é uma lei, tá? E o cronograma 17, ele concentra em commodities de risco de florestal ligado a atividades comerciais. Então, o que está sendo proibido é a importação de commodities que estejam ligadas ao desmatamento ilegal, tá? Então, a gente estava falando ali, a pergunta sobre legal e ilegal veio, o Reino Unido está focando na ilegalidade. De novo, rastreabilidade é essencial aqui. Se não tiver rastreabilidade, a gente não consegue separar o trigo do joio. As commodities que estão sendo consideradas no momento é o gado, né, que é, como eu falei, a carne e o couro, o cacau, o café, o milho, a borracha, óleo de palma e soja. Tá? A legislação secundária vai vir alguma hora esse ano ou ano que vem, e o que eles vão discutir vai ser a implementação e o prazo, tá? E juntamente com as commodities que eles vão incluir e as empresas, o escopo de empresa. Então, isso tudo está sendo discutido ainda. A lei foi anunciada, mas a implementação está para ser anunciada. Tá? E a obrigação de diligência só vai ser aplicada a empresas britânicas e às cadeias de fornecimento. Então, essa seria do Reino Unido. Tá? Nos Estados Unidos, a gente viu muita conversa, que eu não incluí ainda nesses slides, porque foram conversas de leis a níveis estaduais, que a gente teve em Nova York e na Califórnia, mas também teve uma discussão sobre uma lei a nível nacional, que é o Forest Act. Tá? Essas propostas estão todas para ser votadas. Então, eu não vou focar muito nisso, e se a gente precisar de um follow-up depois, eu posso dar um update para todo mundo aqui quando isso acontecer. Mas uma coisa que eu achei importante foi o projeto de proposta do SEC, né, para poder divulgar informação relacionada ao clima. E isso vai incorporar riscos relacionados ao clima e a impactos materiais, tá? E o vice-presidente da supervisão da Federal Reserve, o Michael Barr, anunciou agora, em setembro de 2022, que a Reserva Federal vai fornecer orientação aos grandes bancos de como identificar, medir, monitorar e gerenciar os riscos financeiros da mudança climática, e vai lançar uma análise de cenário em 2023 para poder avaliar os riscos financeiros de longo prazo relacionados ao clima que essas instituições financeiras possivelmente irão enfrentar. Então, isso, assim, nos Estados Unidos. E aí a gente vem para a União Europeia, tá? Que são mais ou menos 5 políticas da União Europeia, grande parte delas em termos de proposta,
e que concentra muito no aumento de transparência em relação ao desmatamento e vai ajudar os investidores e reguladores financeiros a identificar, né, o desmatamento impulsionado por commodities, através da divulgação obrigatória de dados confiáveis sobre o desmatamento nas cadeias de fornecimento das empresas. Então, uma delas é a diretriz de relatório de sustentabilidade corporativa, que está em discussão, que vai definir os requisitos de divulgação para as empresas. Tá? Algumas das exigências do relatório devem incluir normas setoriais específicas e agnósticas sobre os impactos ambientais materiais, riscos e oportunidades, e vão incluir próprias operações das empresas e partes relevantes da cadeia de valor, o desmatamento e outros riscos ambientais e sociais, né, que às vezes são parte dessas cadeias, também vão ser refletidos nessa divulgação. A outra é o Regulamento de Divulgação de Informações Financeiras Sustentáveis, que é o SFDR, tá? Que vai exigir que as instituições financeiras expliquem como elas estão tratando os fatores ESG. Tá? E elas vão ter que relatar como parte das empresas investidas estão endereçando essas questões de sustentabilidade, tá? Sobre o aspecto de principais impactos adversos. O impacto de decisão de investimento e conselho, como eles estão sendo levados em consideração também. Aí a gente tem a terceira, que é a regulamentação de produto livre de desmatamento, né, que é esse due diligence. E isso aconteceu recentemente também, dia 13 de setembro, né, que teve parlamento votou para tentar fortalecer essa proposta de lei. E eles ampliaram o escopo de commodities, que vão ser incluídas, e elas agora são, no caso, óleo de palma, de novo, a pecuária, madeira, soja, cacau e café. E o proposto, esse escopo que foi proposto no dia 13, também incluiu borracha, milho e outros animais, suínos, ovinos, caprinos e aves, carvão vegetal, produtos de papel, também commodities derivadas, como eu falei, o couro, o chocolate e móveis. Uma outra coisa que teve uma melhoria que a sociedade civil e grande parte dos investidores também assim, viu com bons olhos, foi uma definição robusta de desmatamento e degradação florestal, que vai, né, garantir essa proteção maior, a inclusão de direitos humanos nessa discussão, e também as instituições financeiras estarão incluídas nesse processo. Então, tem uma grande chance que o setor financeiro vai estar incluído nesse processo, dessa nova lei que está sendo discutida agora. Vai ter o triálogo agora, nesses próximos meses, e a gente deve ter alguma decisão nos próximos, imagino que no começo do ano que vem. E a última que eu queria falar aqui muito brevemente é da regulamentação da taxonomia, né, da União Europeia, né, que basicamente o que eles estão querendo fazer é criar um quadro de referência, né, com definição de atividades sustentáveis e outras que não sejam sustentáveis, né, e nos atos delegados da regulamentação, atividades econômicas são identificadas como ambientalmente relevantes, para o uso sustentável da terra, e critérios que eles vão ser definidos para avaliar para contribuição substancial e dano significativo ligados a 6 objetivos ambientais. Um deles é a mitigação da mudança climática, adaptação à mudança climática, uso sustentável e proteção da água e dos recursos marinhos, a transição para uma economia circular, prevenção e controle de poluição e proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas. Os critérios relacionados à floresta e agricultura vão ser publicados agora, no final de 2022, pela Plataforma de Financiamento Sustentável da União Europeia. Então, eu queria ficar um pouquinho, essa parte das leis, eu não sei se tem alguma pergunta, eu não sou uma advogada, eu mesma, eu tento responder o máximo que eu puder, mas eu não sei se... Vieram 2 perguntas, Dani, mas eu também estou preocupada com o nosso tempo. Você tem mais um slide só ou não? Como é que é? Eu não sei se a gente passa e daí depois a gente abre para pergunta. Eu acho que você tem mais um. Tá. Tá, eu acho que aqui o que eu queria só realmente enfatizar é que a gente está falando muito de risco, de novas leis, de proibição, mas tem muita oportunidade também.
Uma coisa que eu vi outro dia, que eu achei super interessante, que a gente, nesse segundo ponto aqui de agricultura de baixo carbono, eu fiquei sabendo por amigos que estão envolvidos nessa área, que nessa semana no Brasil mesmo, uma parceria entre a No Carbon Milk e a empresa holandesa DSM, na qual eles vão começar a usar de uma forma pioneira no Brasil um produto que chama Bovaer, uma nova molécula que adiciona a alimentação dos bovinos para poder reduzir aproximadamente 30% das emissões de metano resultantes do processo digestivo dos animais. Que é lógico, vai gerar uma redução significativa, né, na pegada de carbono do leite produzido aí no Brasil. Eu queria só poder enfatizar um pouquinho, assim, que eu falei muito de risco, uma coisa bem, infelizmente, negativa aqui na minha apresentação, mas eu acho que a oportunidade está aí. Eu acho que a solução tem que vir daí de dentro. Eu acho que o Brasil tem que ser escutado, e esse diálogo entre o mercado internacional e nacional é muito importante de acontecer. Eu vou parar por aqui, Kel. Tá bom, Dani, obrigada. Eu vou te fazer as duas perguntas que vieram. Uma é se você poderia falar um pouco sobre o spillover effect dos moratórios, que até foi falado, teve esse artigo no Nature, acho que o Derek botou aqui o artigo. E a outra pergunta é se você acredita que essas regulações se aplicam a crédito de carbono e ou temas... Você acredita que essas regulações se aplicaram aos créditos de carbono, ao crédito de carbono, e ou para esse tema os países vão abordar outras regulações? Eu não sei dessa resposta. Eu posso tentar fazer um pouquinho de pesquisa e dar um retorno para quem perguntou depois. E do spillover effect? Do spillover effect, quem perguntou pode se elaborar um pouquinho mais, só porque eu não vi o artigo que foi dividido. Sim, eu vou falar aqui. Então, basicamente, como não podia usar as áreas que forem desmatados, mas outros tipos de agricultura entraram na soja e gado, depois, tipo, um rearranjo das áreas, acaba tendo o mesmo desmatamento, porque o sistema econômico meio adaptou a essas moratórias. Então, não teve tanto não funcionou tão bem para reduzir os... Sim, eu concordo. E eu acho que uma coisa interessante todas essas leis que a gente estava falando, que é a nível global, tá? A gente não é focada em bioma, ou em região, ou em país, é a nível de commodity. Então, onde quer que a commodity esteja sendo produzida, é isso. Essa parte de spillover, eu acho que é muito importante, que a gente viu, né, muito acontecer isso, assim, está acontecendo a nível global. Por isso que de novo, Daniele, pessoalmente, eu acho que essa coisa de boicotar, de evitar, não resolve. A gente tem que resolver o problema. Se a gente quer ver o impacto, uma mudança na Terra, dizendo assim, a gente tem que resolver o problema. E só criar uma restrição a nível de commodity ou de bioma e tudo, eu não acho que dá realmente certo. E nesse aspecto, eu acho que uma coisa muito importante que eu vi em termos de spillover, não só de produção, mas uma coisa interessante que aconteceu, de novo, voltando para a experiência que eu tenho no Sudeste Asiático, é que a gente viu vários bancos globais desenvolvendo políticas, né, de NDP, que é No Deforestation, PIT, ou Exploitation, né, que é bem focado, no caso, o PIT é bem um problema, né, do Sudeste Asiático, ali, para a produção de óleo de palma. E o que a gente viu foi, assim, o setor financeiro, às vezes, tentando ter essa motivação e aquela coisa de a primeira pergunta que veio, né, de obrigar alguém a fazer alguma coisa, eu acho que não adianta, é por isso. Porque o entendimento local na época, e eu estou falando disso de 10 anos atrás, é que a população, o setor local não entendia e continuou financiando a prática que, de certa forma, não era tão sustentável, então não resolveu o problema. Então, eu acho que esse spillover é um problema que a gente tem que sim pensar, e por isso é que eu acho que esse trabalho coletivo a nível global é necessário. Legal. Dani, muito obrigada. Não teve nenhuma tosse, ó, você já está melhorando. Obrigada a todo mundo. Obrigada mesmo por Prazer. você ter apresentado. E, dado o nosso tempo aqui, eu quero passar para a Teia. E aí, se tiverem mais perguntas para a Dani, mandem para a gente por e-mail, a gente encaminha para ela, a gente tenta fazer um bate-bola. Eu quero, então, agradecer a Teia, que está aqui com a gente hoje. A Teia é pecuarista, empresária e diretora da Associação dos Criadores do Mato Grosso, a CRIMAT,
Em 2019, ela foi uma das vencedoras do Prêmio Mulheres do Agro na categoria Gestão Inovadora em Grande Propriedade, concedido pela ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, em parceria com a BAE. A Thea também coleciona ainda outros reconhecimentos, como medalha de bronze na categoria Fazenda Sustentável, concedido pela revista Dinheiro Rural. Thea, é um grande prazer ter aqui você com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo. Acho que o tempo de produtora rural, de empresária, não é fácil, então... Realmente, muito obrigada mesmo. Eu vou parar de apresentar, né, de compartilhar minha apresentação, porque eu acho que você vai fazer compartilhar por aí, né? Isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês, junto à produtora rural. Eu somei me casar sexta-feira passada, então, hoje eu sou uma mulher devidamente casada e tenho um casamento sábado agora, estou saindo de viagem que é em Goiás, e eu estou no Mato Grosso. Então, realmente, dessa vez nem foi por ser produtora rural, foi mesmo pelo tempo de coisas acontecendo na minha vida. Mas vamos lá, tá? Um prazer imenso, gente, estar aqui, assim, uma honra enorme, até sobrepõe um pouco, eu acho um pouco da minha capacidade, mas vamos lá, vou tentar fazer uma apresentação, assim, da minha história para vocês, tá? Eu não sei, tá dando para ver o slide legal? Tá ok? Tá? Tá perfeito. Sim, tá perfeito. Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, como eu passei, de fato, a ser uma pecuarista, tá? Então, a trajetória da minha vida no agronegócio. Eu vou tentar passar o videozinho, as fotos de todo mundo, tá pegando num lugar que vai ficar meio complicado. Mas vamos lá. Qualquer coisa, vocês me avisam aí, tá? Então, bom, já agradeci vocês, né? Então, aqui, a minha agenda do que eu vou mostrar é um pouco da minha história, o início da minha propriedade, como foi, a capacitação que nós fizemos, né, depois das mudanças que a gente teve, as dificuldades que a gente encontrou, os investimentos e melhorias e os resultados, tá? Essa vai ser a minha história aqui para vocês. Então, a timeline da minha vida no agro, um pouquinho, né? Eu nasci em 64, tenho 58 anos, me casei em 85, me mudei para Barra do Garças, nos mudamos, né? Eu tenho duas filhas, naquela época uma de 4 anos e uma de 2. Em 93 a gente comprou a Fazenda Estrela do Sul. Em 2005 eu me divorciei depois de 20 anos de casamento. 2016 eu entrei para o projeto Campos do Araguaia, que eu faço parte da Liga do Araguaia, onde foi toda a mudança que está aí em 2017 e 2018, né? Houve uma mudança de conceito, e eu vou explicar rapidinho para vocês logo mais. Depois, em 2019, o Prêmio Mulheres do Agro, né? E 2022 eu tive a grata surpresa de ter sido a minha propriedade escolhida para o Projeto Rural Sustentável Cerrado, e acabei adquirindo um sonho grande que eu tinha, que é uma fazenda, que é o nome do meu pai e o nome da fazenda que ele tinha no Paraná, que era Copacabana. Então, hoje, faz 2 meses, eu adquiri a Fazenda São Luís de Copacabana. Então, vamos lá. Então, lógico, né, as minhas filhas, aí apresento a Maína e a Mariana para vocês. Meu super companheiro, um pouquinho da minha vida, né, o Giuseppe, que a gente se casou, né, agora sexta-feira, ele é o gerente da minha propriedade, ele, na verdade, ele era um programador, ele é um programador de sistema, essa é a profissão dele. Eu vou contar uma historinha rápida, até engraçada. A primeira vez que ele foi comigo para a fazenda, ele não sabia qual era a diferença entre um bezerro e uma bezerra. E eu falava, pelo amor de Deus, não fale isso alto, que os meus companheiros aqui nunca mais vão querer me respeitar, imagina. E foi muito engraçado, porque realmente ele não sabia, e hoje ele que toma conta da fazenda para mim, ele mora lá, ele fica lá, então isso eu chamo de superação, porque é complicado, né, pegar uma história dessa. Deixa eu ver aqui, que eu não estou conseguindo agora passar, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Travou. Aí, pronto. Um pouquinho do meu início como produtora rural. Em 85, quando eu me casei, nós compramos uma fazenda em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Eu sou essa lindinha aí,
com o lenço chique no pescoço, né, sentada na varanda da minha casa. Eu cozinhava para 13 homens, eu tinha 21 anos, eu nunca tinha feito um arroz na minha vida. Cada um foi me ensinando a fazer uma coisa e acho que ali ninguém passou fome, não, deu certo. Essa é minha sogra e minha cunhada que estavam fazendo visita para mim, tá? Um pouquinho do que eu já fui, já tive e sou, porque aqui vocês vão perceber lá na frente a minha falta de foco em relação à minha vida, à fazenda. Eu tinha que matar várias coisas ao mesmo tempo, então eu já tive loja de presente, de roupa, acessórios, sapato, de piso, de acabamento, já trabalhei como arquiteta, paisagista, fui secretária de urbanismo e paisagismo aqui de Barra do Garças, sou formada em administração de empresas, de fato eu não sou arquiteta, tá? Eu só trabalhava como arquiteta, eu sou coordenadora do leilão do Hospital do Amor de Barretos, diretora na região do Médio Araguaia da Acrimate, agora estou indo para a 3ª gestão, nós somos chapa única, agora eu estou indo para a executiva, inclusive, que é uma grande honra, porque só somos 2 mulheres entre 40 homens, está precisando trazer mais mulher. Coordenadora do eixo Produzir do PCI, aqui de Barra do Garças, que é Produzir, Conservar e Incluir, sou membro do Conselho Consultivo do IFAC, proprietária de 2 empresas, de 2 madeireiras de eucalipto tratado, que é a Extra Madeiras e a Amaro Araguaia, e, claro, além disso tudo, sou produtora rural. Um pouquinho de mim está aí, então, teve dia de campo na fazenda, já estamos no 4º, pela TNC, eu dei uma palestra no Summit em São Paulo, já fiz lives, hoje eu sou colunista da revista AG, aí nessa foto que eu estou de azul é no Hospital do Câncer de Barretos, quando nós fizemos o nosso leilão aqui, e a posse da Acrimate, da última gestão, que termina agora, se Deus quiser, ano que vem a próxima, já estou indo para a 3ª. Está aí as 2 mulheres. Eu gosto muito de cursos, então aqui pessoais, né? Aqui eu coloquei alguns, eu sou empreteca, né? Pelo Sebrae, fiz o SIG, BPA, maior vendedor do planeta, eu participo sempre de palestras, adoro, e assim vai. Aqui tem alguns dos amigos, né? Que o agro nos dá, que é muito bom, essa turma é tudo de pecuarista, mulheres produtoras rurais, homens, são minha família. Aqui as minhas empresas, né? Eu tenho 2 empresas, uma em Barra do Garças e a outra em Mato Grosso e a outra em Aragarças, Goiás, tá? Elas se dividem por uma ponte, né? As 2 cidades, se alguns de vocês conhecem a região, é lindo aqui, nós temos o Rio Araguaia e o Garças que dividem os 2 estados, né? Muito bonita a região aqui. Eu sempre participo de feiras do setor do agro, então esse ano já fomos em 2, né? A Acricorte, eu participei com a Amaro Araguaia, e na Agrotec aqui na Barra. E aqui começa a minha propriedade, a Fazenda Estrela do Sul, em General Carneiro. Meu nome é Maria Esther e não Teia, tá, gente? Mas se me chamar de Maria Esther é capaz de passar um pouquinho reto. Eu sempre quis ser reconhecida como produção de genética, de ter bons produtos. Então, quando eu me separei, eu fiquei com gado PO e meu ex-marido ficou com o gado comercial. Então, devagar, eu fico recomeçando, né? E por aqui vocês veem, né, um pouquinho da genética, sempre fazendo inseminação artificial, 1 a 1, não era com IATF, né? Porque meu gado era PO. E até que um dia eu resolvi soltar tudo a campo, as vacas todas, tirei tudo de cabresto. Essa vaca que está com esse bezerro pintadinho é a Daliri, eu tenho ela até hoje, pasmem. Eu jurei, porque foi minha primeira PO, a primeira que eu comprei. Eu falei, essa vaca morre na fazenda, muitos vão me matar, mas ela está com 21 anos e está prenhe, tá? Acreditem, essa vaca lindíssima, ela está prenhe. Eu estou cuidando dela assim, como uma bebê mesmo, porque é uma raridade. Mas é uma vaca muito bonita. Enfim, está aqui um pouquinho da minha produção. E aí, hoje eu estou investindo em nova raça, que é o Wagyu Akaushi. Eu fui para o Tocantins conhecer essa raça e estamos fazendo. Eu tenho já um cliente que costuma comprar os bezerros já fechados, então eu meio que produzo para ele, tá?
E aqui, um pouquinho da minha história da fazenda, de 2013, para vocês verem como eu era enquanto produtora rural e com aquela minha falta de foco, né? A fazenda, em meados de janeiro, estava dessa forma, né? Super bom de pasto, e, de repente, no mesmo lugar, se vocês puderem observar, vocês vão ver a mesma matinha, só que invertida, tá? É o mesmo lugar, a mesma árvore ali, tudo igual. Olha como ela ficou em agosto. Tá? Então, eu tinha que tratar o gado porque eu não estava focada na fazenda, eu era produtora rural de fim de semana. O funcionário, acho que só começava a trabalhar na quarta, porque ele sabia que sexta eu aparecia lá. Então, acabava ficando dessa forma. Aí, apareceu a Liga do Araguaia na minha vida, né? E a Fazenda Estrela do Sul se uniu ao projeto Campos do Araguaia, e aí realmente começou a grande mudança de conceito da minha história. Em dezembro de 2018, a fazenda era desse jeito, dividida. Eu tinha um rotacionado, aliás, aqui já passou um outro. Não, tinha um outro, eram 2 rotacionados, tá? E depois eu fui fazendo estudos, eu mesma, com funcionários, colaboradores, e com o que eu conhecia da fazenda, e logo mais eu vou mostrar para vocês como a fazenda vai ficar, o prognóstico dela e como ela já está, tá bom? Isso de 2018 para cá, tá? Então, em 2017, 2018, pós o Campus do Araguaia, nós fizemos vários cursos na fazenda, sempre com o Senar, a Ouro Fino como parceiro, curso de máquinas, operação e regulagem, sou muito ligada a isso, treinamento de segurança para motosserra, para máquinas de cortar grama, trator agrícola, manejo sanitário, medicamento, inseminação. Eu sou muito ligada, porque eu acho que nós temos hoje uma alta rotatividade de funcionários. No Brasil, eu acredito, o Mato Grosso está terrível, e a nossa região mais ainda, porque agora com o advento de entrar soja, né? Lógico que eles pagam muito mais, os nossos colaboradores preferem acabar indo. Mas eu falo que tudo que você oferece ao mercado, o mercado também está te oferecendo, né? Então, eu dando o curso, eu sei que eu pego pessoas capacitadas também, depois, quando eu preciso, né? Os cursos realizados já esse ano, tá? Pós-pandemia, e já temos outros pré-agendados, só para vocês verem, em julho, agosto e setembro, final de agosto e setembro, já fizemos 3 cursos, e agora nós temos esses outros agendados, que é cantina rural, estamos só aguardando o instrutor, aplicação de herbicida, curso de inseminação artificial, já está agendado, combates de formigas e curso de brigadista, que provavelmente eu vou fazer mais no início do ano que vem. Já passou um pouco tempo. Então, aqui um pouco das fotos, né, da gente nos cursos, eu sempre participo, meu marido também, hoje, né, marido, e amigas também, a gente sempre se junta para ir lá para a fazenda, colaboradores de vizinhos, sempre estamos lá. Tá. Desculpa, gente, falando muito, né? Está aqui o BPA que nós fizemos, eu e ele, fizemos um curso longo de 7, 8 meses, maravilhoso, muito bom mesmo, valeu a pena toda hora, que foi realmente onde eu vi tudo que eu estava precisando mudar na fazenda. Então, as dificuldades que nós tínhamos quando nós entramos nesse projeto, óbvio, investimento financeiro, dificuldade de acesso. A minha estrada é uma MT, que passa na frente da fazenda, mas muito ruim de trânsito. As minhas estradas internas, falta de assessoria técnica, até por eu não acreditar que eles pudessem me fazer alguma coisa, até pela história que eu falei para vocês, do foco, né? Falta de mão de obra comprometida, alta rotatividade de colaboradores, continua até hoje, mas tudo bem. Topografia da minha fazenda, ela se divide em 2 partes, ela tem uma serra que divide. As leis trabalhistas, que são muito difíceis, né? A gente não sabe quando a gente está certo, quando está errado, tenta fazer correto, não tá certo, nada está bom, é confuso. E a falta de foco, né? Por eu não transformar a fazenda como prioritária em retorno financeiro, até pelo valor que está ali imobilizado, né? A gente nunca pensava dessa forma. Então, eu achava que eu trabalhando com projetos arquitetônicos me daria muito mais do que se eu pulasse para dentro da porteira, né? Então, a minha intenção realmente, entrando no projeto Campus,
era vender a fazenda. Eu conseguiria dar uma arrumada nela e colocar ela à venda melhorada, né? Bom, aí veio a transformação, né? Transformando as dificuldades em soluções. E, em primeiro lugar, óbvio, investimento financeiro. Eu já vinha de um ciclo, né, vicioso com bancos, pegando um financiamento para pagar o outro, e pegava o outro, e pagava o outro, e aquilo só ia aumentando, até um dia que eu joguei a toalha para os meus irmãos, que são produtores rurais, só que eles são sojicultores, e falei, moçada, me ajuda. Então, está aqui, meus investidores, foi a minha família. Toda vez que eu falo disso, eu me emociono, porque são super companheiros, super família mesmo. E minha mãe está aí do lado, né? Eu sou de verde, minha mãe do meu lado aí. Então, aqui, como eu disse a vocês, o projeto da fazenda já está, onde está circulado de azul, tá? É o que já está feito, e o que está circulado de verde também. Eles saíram um pouco fora, aqui houve uma mudança de cenário aqui, eles saíram um pouco fora do final aqui da apresentação, mas nós já estamos com essa parte que está acima do círculo azul também já está feita, tá? Aqui está mostrando que é só de baixo, não é, a de cima também. Eu trabalho com eucalipto tratado, então as minhas cercas são todas convencionais, tá? Eu não tenho cerca elétrica, até porque eu morro de dó, eu sou meio apavorada com isso, e a gente está fazendo tudo na convencional de 5 em 5 metros, 5 fios de arame, às vezes 6, até porque é uma propaganda para mim, né, de certa forma. O início de tudo foi o isolamento de áreas de APPD. Aqui vocês estão vendo a parte de baixo, a foto de baixo, são já em eucalipto tratado, a de cima são todas as lascas que eu tirei da fazenda e estou refazendo tudo de eucalipto, ali são tudo de aroeira, tá? Então eu tirei e coloquei fora do ciclo da fazenda, justamente para evitar esse cenário, né, desmatamento, é só realmente as que eu já tinha mesmo, que eu fui mudando. Passamos a ter aplicação de gesso e de calcário na propriedade, hoje ela deve estar em torno de 80% das áreas que estão abertas já estão com aplicação de calcário e gesso. Aqui vocês vão perceber mesmo, melhor. Antes, essa foto que está no antes aí, como eram meus pastos, vocês conseguem ver, eu estou sem aqui um jeito de mostrar, mas vocês podem ver que tem umas folhinhas de braquiária no meio desse mato, tá? Aí, durante o projeto, que foi em 2018, 2019, nós fizemos as reformas de pastagem, tudo com aplicação de gesso, calcário, curvas de nível na fazenda toda, como eu disse para vocês, ela era quebrada, né? Ela tem a descida da serra, então nós usamos tudo curva de nível. Onde vocês veem aquelas trilhas nessa foto de durante ali, vocês estão vendo, eu falo que é a minha ILP-F, né? Eu tenho uma integração pasto com floresta verdadeira, ela é a nativa, tá? Ela regenerou nas curvas de nível e eu mantive, eu não deixei tirar, são árvores imensas e estão lá. Aí, atualmente, a fazenda é essa foto que vocês estão vendo, que eu estou nela, e a de baixo, tá? Como ficou a área que a gente fez a intensificação. Aqui, como eu disse para vocês, o nosso problema com estrada, essa foto sou eu em 2018 com a caminhonete, tá? 2017, minto. Depois, em 2018, eles arrumaram a ponte, porque eu sou a gritadeira lá da minha região, a que grita para o prefeito, olha lá como é que a gente está, como é que eu passo uma estrada dessa. E hoje nós já estamos com a ponte em concreto, só faltando encabeçar. Então, isso aí com muita luta, a gente vai melhorando, passo a passo, e agora estamos com essa ponte aí, tá? Eu falei para vocês que eu tinha um problema com estrada interna, então, se vocês conseguirem verificar a serra, a gente descia nessa forma, tá? E hoje ela está, como está mostrando aqui para vocês, o atualmente, né? Nós fizemos essa estrada, né? E ocupando a mesma, né? E ficou agora muito boa, cascalhada, tudo direitinho. Assistência técnica do projeto, né? O campus do Araguaia nos ofereceu assistência, então, sistematicamente, reuniões,
e foi o que nos mudou muito, a forma de ver, de tudo, foi muito bom isso para a gente. E aí, eu mantendo... Oi, desculpa, pode falar. Fazer uma pergunta. Imagina, uma pergunta que veio aqui, para recapitular. De onde veio a ATER para a recuperação do solo? Você fala... Como assim, ATER? Seria possível dar uma dimensão do investimento? Assistência técnica, desculpa. Sim, você acabou de falar no slide seguinte, esse campus do Araguaia, né? Desculpa, que é Márcio Migoni do BNDES. Eles fizeram, então, tanto a parte agronômica quanto a parte de solos também? Essa é uma curiosidade. Tudo. Vocês vão ver logo mais à frente que eu vou mostrar as análises que foram feitas, tudo isso. Tem de 2018, 2020, agora eu fiz essa semana, e hoje nós estamos fazendo novamente porque eu não acreditei nos resultados da última. Então, hoje nós estamos fazendo nova análise de solo lá. Vocês vão ver nos slides aí para frente. Tá, e só, já que eu estou abusando, já vamos só terminar o pacote completo. Se em algum momento você nos puder dar também uma dimensão do investimento, digo, proporcionalmente, assim, ou a receita da fazenda, ou algum valor histórico, alguma coisa, para a gente também ter uma ideia de quanto é que essa transformação, entre aspas, consome de recursos. Não ia falar custa, mas ela não custa, com certeza é um ótimo investimento. É um investimento. Mas, Márcio, também vou falar aí, inclusive tem BNDES na minha história aqui também, tá? Então, vamos lá, continuando, eu voltei a minha tela para poder ver, mas vamos lá, continuando aqui. Bom, mantendo o foco, né, como eu disse. Então, nós fizemos um diagnóstico, um prognóstico da fazenda para os próximos 10 anos. Então, eu tenho até 2028 um diagnóstico, né, e da previsão do que pode se tornar essa fazenda. Eu fiz através da Exagro, tá? Essa foi eu que fiz a consultoria, fui eu mesma. Não teve, nesse caso, o auxílio do Campus do Araguaia. Primeiro eu fiz isso. Depois eu procurei fazer uma organização financeira. O principal, gente, o dia que eu vi que eu tinha que individualizar as contas particulares da empresa. Hoje eu tenho a empresa A, a empresa B, a minha fazenda é minha empresa, eu sou uma empresa, minhas filhas são empresa. Então, eu passei a tratar todo mundo como uma empresa, e quando há um empréstimo, existe a oportunidade, a opção de ter um empréstimo. Isso é lançado, se eu puder devolver, maravilha. Se eu não puder devolver, vai para o meu imposto de renda, tudo organizadinho, tudo certinho, como distribuição de lucro da empresa, tá? Então, eu procurei ser crescidinha. A minha financeira é a minha filha, é um freio de mão que eu arrumei na minha vida, assim, que vocês não têm noção. A Mariana, ela é economista, contadora e tem controladoria e finanças. Então, por aí vocês avaliam. Eu tenho quase um banco dentro da minha vida. Fiz a gestão de custos, né? E diagnóstico de intensificação e melhoria com análises de solo, tá aí, Márcio, a tua resposta. E diagnóstico ambiental de restauração e melhoria. Então, tá aqui... Teia, só antes uma pergunta. A assistência técnica do Campus de Araguaia é um projeto da TNC, né? Ela foi paga alguma coisa por você ou foi gratuito? Não, totalmente pelo projeto. Totalmente pelo um projeto da TNC, né? Da TNC, nós não pagamos absolutamente nada. Na verdade, a Liga do Araguaia envolve outras, né? O IDH, né? Que é o principal. A TNC, que fez toda a organização, a captação dos produtores, foi um projeto muito legal. Nós fizemos com 32 propriedades, nós éramos em 50 propriedades e 32 participantes, tá? Aqui no Vale do Araguaia, e vocês vão ver logo mais à frente, o dia de campo final foi na minha propriedade, tá? Que foi assim, vamos falar assim, entre outros, eu acho que eu fui a que mais se encantou com a ideia e acabei fazendo, porque eu tive esse aporte financeiro dos meus irmãos. Não daria tempo para eu ter um aporte financeiro para execução do que houvesse necessidade lá em tempo hábil, né? Então, foi o aporte dos meus irmãos, que foi o que eu comentei com vocês. Posso continuar? Ok? Sim, vai lá. Então, vamos lá. Aí, respondendo a pergunta, nós fizemos em 2018, está aqui, tá? Tudo que foi feito na fazenda, que eu falei para vocês que os meus irmãos entraram, né? Então, tudo que foi utilizado, foram 330
302 hectares que nós fizemos, sumiu aqui, tinha a quantidade aqui embaixo, mas eu acho que na hora da alteração sumiu. Mas foram feitos 302 hectares, está tudo aqui o que foi feito, custo, como o investimento, né? R$939 mil, o que foi efetivamente liberado e tudo mais, tá bom? Até, né, 2018. E aqui, depois, em 2020 e 2021, nós fizemos um aporte financeiro com o BNDES, que foi o ABC, pelo Sicredi, e está aqui o valor de 1.130.000 que foi investido, com gradagem, com outra parte da fazenda, com as cercas que nós estamos fazendo e tudo mais. Então, foi feito muito bem planilhado, muito bem projetado, com muita calma. Aqui, eu acredito que 100% do que está aqui foi feito, tá? Enfim, então está aí, nós usamos, então, somando algo, tinha soma antes, né? Agora sumiu aqui, mas dá mais ou menos em torno de 2 milhões e pouquinho, que foi um investimento até agora, com investimento de recursos que eu tenho que devolver, tá? Deixando isso bem claro. Fora esses recursos, tem os meus recursos próprios, do meu salário, da minha empresa, que estão sendo investidos na propriedade ainda. Eu acredito que não estejam aqui, tá? Mas eu sempre divido um pouco do meu salário, vou jogando para a fazenda. Ainda ela não está me retornando, tá? Então, eu não tenho aqui o valor hoje, mas eu acredito que, vamos falar assim, que no total eu devo ter investido dos 2.100.000, eu iria para aí uns 2.600 por aí, ao longo desse período, tá? Para poder chegar no resultado que a gente está hoje. Então, aqui, conforme eu disse para vocês, as análises de solo, tá? Então, 2018, 2020, essa semana ela ficou pronta na sexta-feira, dia 7 agora, tá? Que é essa de 2022. Eu vi dados aqui que eu estranhei demais, principalmente no tocante à argila do solo, achei muito esquisito, então eu estou refazendo hoje, tá? Pedi coleta novamente, eu estou indo a Goiânia, porque eu vou no casamento, conforme eu mencionei, e vou deixar em Goiânia na Solocria para poder fazer essa nova análise, tá? Eu estou muito focada nisso, nas análises, porque eu acho que a gente consegue aplicação de tudo muito correto, mais certo, né? Então, esses resultados tem sempre que ter. Então, aqui um pouquinho, né, do que eu já falei lá atrás, mas para vocês verem, é a mesma área, tá, gente? Abril de 2015, como estava o pasto, antes, né, de fazer o projeto. Abril de 2019, já com o projeto. E hoje, abril de 2022, com pastejo, não sei se vocês conseguem ver, tanto 19 quanto 22 com pastejo, 2015 estava sem pastejo, tá? Então, olha o quanto era pequenininho o pasto e tudo mais. E o tanto que a melhoria, o investimento que agora está faltando a parte de adubação, que é essa próxima etapa nossa, que eu estou agora desesperada, quero ver de onde vai sair, mas tem que ter, que aqui não tem adubo nessa área, em nenhuma área, tá? Eu vou começar esse ano, se Deus quiser. Então, aí, mais um pouquinho, né? Tá aí. Abril de 2022, tá? Então, para vocês verem mais perto, com pastejo, é a área conforme está hoje, né? Lógico que não hoje, tá? Hoje nós estamos saindo da seca agora, começou a chover agora, né? Mas aí eu continuo com o gado, né? E esse é o resultado. Um pouco dos antes e depois do que foi aplicado, não só daquela forma que eu falei para vocês, mas na questão que eu hoje dou muita atenção, que é a parte realmente de ambiental, do bem-estar animal, do bem-estar dos meus colaboradores. Hoje, todas as minhas residências lá foram reformadas, todos os meus coxos antigos, como eles são hoje, todos cobertos. Eu não coloquei a foto do CRIP, todos os meus pastos, não todos, mas 70% dos meus pastos, como eu tenho cria, tem CRIP hoje, tudo em eucalipto, tudo coberto, bem organizado. Essa parte eu sou muito criteriosa, tá? É uma pena que eu não trouxe a foto aqui para vocês.
Antigamente, a marca dos meus animais eram em lugares aleatórios, tá? Até porque eu comprava, né? Então, eu compro ainda, e eu tinha que marcar em qualquer lugar lá no passo, no tronco da pessoa, né? Hoje eu procuro comprar animais de pessoas que têm tronco que eu possa somente marcar na perna. Então, todo o meu gado hoje, é óbvio que os animais mais antigos não, mas os novos são marcados, somente essa marca, e a de vacina de brucelose, que é obrigatória, na perna, porque eu falo assim, hoje nós não temos valor ainda pelo couro, mas amanhã eu já saí na frente, né? As minhas já não têm mais esse leque de... E o bem-estar animal também, né? Antes era todo numerado na anca ou na perna, em cima. Hoje meu gado é 100% brincado, eu não tenho nenhuma numeração, nada, nada, nada. É a marca da perna e o brinco com o número que eu mesma fiz, né? Tá numerado todinho. Tem o número do brinco e bottom. Por enquanto eu estou sem o bastão, mas eu tenho um sistema financeiro e um sistema de gado, que logo eu vou ter o bastão, que aí eu tenho todo o protocolo de cada animal, eu tenho toda a vida dele, quando pariu, como, de que jeito, se morreu, se não morreu. Então, eu vou continuar dessa forma depois, só passando o bastão nos brincos. Eu costumo fazer na fazenda a desmama lado a lado desde 2017. Então, isso aqui é um corredor. Do lado de vocês, esquerdo, são as vacas, do lado direito são as bezerras e bezerros, tá? Calmos. Eu nunca tive um sequer que tenha passado a cerca. Por quê? Porque eu falo que aqui eles estão sentindo o cheiro da mãe, ouvem o berro, a mãe está ali tranquila também. Vocês veem que elas estão apacentadas, todas tranquilas, olhando seus filhos. E eles, por incrível que pareça, eu venho fazendo um estudo eu mesma, eu adoro esse tipo de estudo, que eles ganham peso. Na semana que eles ficam nessa desmama lado a lado, eles simplesmente ganham peso. Então, eles não têm aquela ruptura trágica, né? Aquele desespero, cadê minha mãe, onde que eu estou? E vai vazando cerca, a mãe também volta. Aqui não tem nada, eu não tive um animal com problema. Eu acho que eles agradecem muito. Então, está aqui, antigamente, vocês estão vendo, era tudo em cacimba, tá? Eu não tinha, as aguadas eram abertas, naturais, né? E sempre em cacimba. Hoje, eu diria, eu não vou dizer 100% das minhas nascentes estão fechadas, porque deve ter alguma coisa ainda terminando, mas hoje eu posso dizer para vocês que, fora os meus 2 tanques que eu tenho de concreto, 100% dos meus bebedouros são de pneu, tá? Como abaixo. Eu tenho, inclusive, 10 para serem instalados lá na fazenda, já adquiridos. Esses bebedouros são de 2.000 litros. Eu tenho de 800 litros, porque hoje eu faço rotacionados, quanto menor, melhor. Eu fiz de 7 hectares, então, em cada um deles tem um bebedouro desse de 800 litros. E nos pastos normais são de 2.000 litros. Está perfeito, não tive um problema, facílimo de instalar e com custo-benefício excelente. A minha propriedade, apesar de ser muito simples, tá? Ela é bem simples, ela é toda com placas, tá? Eu fiz isso até para a consciência dos meus colaboradores. Eu tenho placa de velocidade. Esses dias precisei dar bronca num, que eu vi ele correndo de moto. Eu falei, não, moço, vem cá, olha a plaquinha aqui, máximo 20 km, 25 por hora, e eles respeitam, tá? Aqui foi o dia de campo que eu falei para vocês, que houve na fazenda, né? O primeiro dia de campo, que foi no projeto Campos do Araguaia. A finalização do projeto foi lá na propriedade, né? Com a TNC e o IDH e tudo mais. Aí eu tive essa felicidade de ser indicada, né, pela própria TNC para a revista Dinheiro Rural, e acabamos sendo aprovados, né, como medalha de bronze. Foi uma honra muito grande. E se vocês olharem nesse dado, o que mais me honra ainda é que de 8 propriedades, né, 9, 3, 6, 7 propriedades do Brasil inteiro, 4 propriedades do Mato Grosso, gente. Não é uma honra para nós do Mato Grosso? Olha que beleza.
sendo que da Carmen Pérez, a fazenda da Carmen, a do Pelleson, que é a Roncador, e a minha do Vale do Araguaia. Eu acho isso uma honra muito grande. Nós somos campeões aqui mesmo. E aí eu tive também a outra surpresa, né, que eu fui uma das indicadas pela própria TNC, porque a Raika da TNC fez eu me inscrever, e está aí, fomos agraciadas também com o prêmio da BAG, da Bayer, como uma das mulheres do agro, desse ano de 2019, uma honra muito grande. E agora, né, esse ano, já tivemos o primeiro dia de campo na fazenda, que foi muito legal também, que é né, do projeto rural sustentável. A minha propriedade, por conta de todo esse trabalho que a gente fez, ela foi eleita uma unidade demonstrativa, e nessa outra foto, o dia que eu recebi, né, o prêmio, né? O prêmio não, assim, a ideia, né, que me disseram que eu ia ser uma das, que eu tinha sido eleita, né, a unidade demonstrativa. Aí, aqui é a Fazenda Estrela do Sul, onde ela está, e coloquei também aonde está a Fazenda São Luís de Copacabana, que ela fica de pontinha a pontinha, 6 quilômetros de onde é a Estrela do Sul. Onde está essa área em verde, não da Estrela do Sul, gente, da São Luís, ela já teve soja e arroz. Essa fazenda teve um pequeno problema aí, que não há o porquê de entrar aqui, né, no motivo, mas ela teve hoje ela está toda limpa, pronta para soja, e não é o que eu quero fazer a princípio, mas essa soja foi um pouco abandonada. Então, depois eu vi o porquê, nós temos análise de solo dela também, as pessoas que plantaram não fizeram a correção como devia, mas está aí, fica um desafio, né? As instituições financeiras, a gente fazer alguma coisa juntos. E aí, finalizando para vocês, a Fazenda Estrela do Sul, ela é muito abençoada, Nossa Senhora Aparecida, que foi o dia ontem, sempre me abençoando a propriedade. Desculpa, mais uma vez, emoção. E eu, hoje, bem sincera para vocês, eu não tenho vontade de vender a fazenda de jeito nenhum, que era a minha meta, né, aquela vez, porque hoje eu sei o que é ter foco numa propriedade, o que é ter a fazenda como investimento mesmo, e ter a certeza que eu vou ter retorno de tudo isso. Eu preciso um pouco de vocês, com certeza, nós precisamos, mas está aí, né? Finalizando a minha apresentação, eu queria agradecer a vocês pelo carinho, tá? Tá aí o meu Instagram, meu WhatsApp, eu prefiro por WhatsApp, tá? Adoro falar, adoro conversar, deu para vocês perceberem, tá? Mas estou aqui à disposição, tá bom? Acho que é isso. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Acho que tem bastante gente que colocou aqui, parabéns pela sua trajetória, pela sua superação. Bastante gente colocou aqui e vieram algumas perguntas, né, que eu queria te fazer. Como é que ficou a densidade? Eu só queria entender aqui como é que eu volto todo mundo na minha tela. Você tem que parar de compartilhar. Tá, então vamos lá. Tem algum momento escrito aí, parar de compartilhar. Acho que fica no alto aqui. E pronto. Isso. Oi, gente. Agora eu estou vendo todo mundo. Que bom. Então, prazer. Ótimo. Então, a primeira pergunta é: como ficou a densidade de gado antes e depois? Foi reduzido a área de pastagem? Aumentou o número de cabeças? Tá, então vamos lá. Hoje, eu sempre trabalhava na fazenda com 0,3, 0,4 UA, tá? Era um crime. Na verdade, eu tenho 800 e poucos hectares. Minha propriedade é de 2.000 hectares, sem contar a nova, tá? Vamos falar da Estrela do Sul, que é esse projeto todo que eu mostrei para vocês. E eu tinha aberto, e achando que estava aberto, né? Que estava ótimo, próximo de 800 e poucos hectares. Então, eu sempre mantive em torno aí de mamanda caducando 1.000 animais. 1.000 e pouquinho, voltava um pouco, e aí eu precisava sempre arrendar a fazenda. Então, se fosse pensar de janeiro, vamos falar ano agrícola, né? De julho a junho, não, de junho a julho, sei lá, eu sempre trabalhava com uma redução muito drástica da fazenda, porque ela não aguentava. Então, hoje eu consigo passar, hoje a fazenda está
eu tenho arrendamento, então, sem contar o arrendamento, hoje, depois dessas melhorias, eu estou, esse ano, né, a gente passou já com 800 cabeças dentro dessa área, tá? Que ainda não é o nosso limite, não é o que a gente quer. Nós esperamos passar para 1.2 UA, tá? Gente, eu tô precisando só abrir a porta um minutinho, que a minha cachorra está raspando na porta. Está incomodando vocês? Vocês estão ouvindo? Não? Não. Pode continuar? Não, tô ouvindo, então não. tudo bem. Pode. Então, vou deixar ela aqui. Porque ela está raspando na porta, ela fala, mãe, tô aqui. Enfim, Aí tem... eu acredito que hoje estejamos com 1 UA, tá? Por hectare. 0,9, porque também, se pensar de mamanda caducando, né? Aí entra bezerro, que não tem ainda o peso. Vamos por aí... Eu acredito que tenha dobrado perto do que eu tinha antes. Nós vamos conseguir mensurar isso, eu acredito que logo mais, quando voltar as chuvas mesmo, efetivar. Aí eu consigo passar esse dado mais concreto para vocês. Mas como eu estou com a outra propriedade, eu levei um pouco do gado para lá também. Então, lá eu tenho em torno aí de umas 200 e poucas cabeças, e o restante ficou na Estrela do Sul, não passando de 1.000, tá? Eu tenho em torno aí de 1.000, 1.020 hoje, tá? Aí a segunda pergunta que veio é se você plantou árvores nas APPs, ou na reserva legal, ou se a recuperação foi natural. Tá. Então, assim, olha, eu tinha 400 hectares de área de ativo ambiental, tá? Então, eu sempre procurei manter e tudo mais. Eu tive 3,4 hectares que reflorestar. Na verdade, o lugar onde ele não é nem reflorestar. Eu fiz eu fechei a área e ela vem reflorestando por conta, porque é um varjão. Então, não tem nem como mexer. Então, eu simplesmente fechei a área. E tem uma outra área que é perto de uma represa que eu tenho próxima à sede, que é essa sim. Eu plantei até porque eu gosto. Então, eu plantei ipês, plantei mais por um pouco de pé de piqui, porque aqui vai muito bem na região, mas assim, não por exigência, não por obrigação, mas por vontade mesmo. Eu tenho várias perguntas, então vou te fazendo aqui. Tem alguma métrica de aumento de produtividade para você falar para a gente nesse período, se teve ganho de peso ou alguma outra métrica que vocês utilizem para falar se houve ganho de produtividade? Tá, então vamos lá. O que eu posso falar em termos assim, hoje na fazenda eu não tenho uma vaca que passou esse verão deitada, que eu tenha tido problemas eu diminuí a quantidade, né, no caso, até caberia mais se fosse do meu passado, né? Eu não tenho nenhum pasto mais, nada, conforme aquele que eu mostrei para vocês de 2013, nada, nenhum. Todos eles, hoje, eu tenho facho de capim, que eu diria, no caso, seria o facho, né? Hoje, de seco, mas tem. Então, eu não tenho nenhum animal comprometido. Nem as minhas vacas com mais idade, nada, não precisei tratar nada com ração, zero, tá? Então, eu acho que isso é uma boa métrica. Questão de peso, gente, como eu estou no Mato Grosso e num lugar que a gente evita levar gado no curral esse momento, eu não tenho como falar para vocês, olha, lá pesava X, hoje pesa Y. O que eu tenho realmente para falar é da desmama lado a lado. Eu tive, num determinado ano, esse ano eu não fechei, porque eu não pesei os bezerros, mas o ano passado que eu estava na fazenda por causa da pandemia, eu fiz o peso, nós tivemos, em média, em 8 dias, ganho entre 8 e 9 quilos por bezerro, que o normal é perder. Então, assim, eles saíram muito melhores com essa atitude que a gente teve. De bem-estar, né, animal? E aí uma última pergunta dessa mesma pessoa é se esse trabalho permitiu, né, abriu para você novas oportunidades de comercialização, e se houve até um prêmio no valor da arroba. Não, na verdade, não. O que teve assim, como eu não vendo, eu só vendo bezerro, né? Eu só vendo desmama. Eu não tenho, eu só faço cria.
tá? Eu não tenho a terminação, mas esse ano eu falei, eu vou crescer na minha cabeça e vou vender minhas novilhas que deram vazias. E elas todas foram premiadas. Eu vendi todas com 0, 2 até 4 dentes. Inclusive, eu vou contar, vou partilhar aqui com vocês, a barra tem JBS, mas foi uma honra muito grande. Eu pedi as picanhas, porque foi criada totalmente a pasto, sem nada de nada. Só a pasto mesmo, só o proteinado, que é o normal, que a gente dá normal, né? E eu pedi que eles me vendessem uma caixa de picanha, porque eu queria da minha picanha, né? Das minhas novilhas. E aí, quando ele me trouxe aqui em casa, ele falou que outros 2 diretores do JBS compraram a carne dos meus animais. Então, isso para mim foi assim, oba! Porque viram que realmente foram criadas a campo e tudo mais. Então, é isso. Legal, ótimo, é uma boa forma de ver, né, que é o valor. Aí uma dúvida que é, bom, parabéns, Teia, pelo casamento, pela história, pelo trabalho. Uma dúvida sobre investimento em adubação. Avalia usar rotação com soja ou outro produto no ILPF para viabilizar os investimentos necessários? Então, avalio sim. O problema disso tudo inclusive, gente, eu vou abrir assim um parêntese aqui. Eu sei que nós estamos em várias instituições financeiras aqui e vocês querendo ver uma forma melhor de nos auxiliar em relação a isso. Então, como produtora rural e porta-voz aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Me coloco à total disposição, seja dos bancos nacionais quanto internacionais. Meus irmãos são produtores de soja, eu não tenho know-how, mas eles têm muito, talvez quem é aqui eu acredito que esteja também, o Rabobank, eles são bem conhecidos, e eu me coloco à disposição, se vocês quiserem, a gente buscar uma área degradada, onde tenha essa possibilidade de montar uma ILPF, e eu me coloco à disposição, tendo irmãos como parceiros, da gente fazer um plano piloto, um projeto piloto. Eu gosto muito desses dados, dessas estatísticas, de ver onde melhorou do projeto ambiental, social, quantos empregos a gente conseguiu gerar com aquilo. Eu vou contar um negócio para vocês. Em 2018, eu tinha 2 funcionários registrados. Hoje eu estou com 12. Eu tenho uma honra tão grande em relação a isso. Eu tenho 5 indígenas trabalhando comigo. Eu tive um casal de venezuelanos trabalhando lá, registrados. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito legal juntos, tá? Claro que teria que entrar numa forma que fosse viável o pagamento, a parceria mesmo, para vocês poderem mensurar carbono, mensurar a parte social, ambiental, tudo o que pode gerar e gerir disso tudo, tá? Eu me coloco à disposição, tá bom? Legal, Teia. Fica aí a provocação. Muito Mas bom, isso, obrigada. eu tenho vontade sim, tá? Da soja. Eu tenho vontade. Apesar de não fazer, eu tenho vontade. A gente está estourando no tempo, mas eu queria fazer uma pergunta aqui também. Se você pudesse falar um pouco sobre como os financiamentos e a assistência técnica foram importantes para destravar os investimentos na intensificação produtiva. Então, extremamente, né? Eu comecei, se eu não tivesse o aporte dos meus irmãos, quando aquele começo, aquele primeiro, né, que eu passei para vocês de 900 e poucos mil, eu não teria como iniciar, então seria complicado. E essa decisão de ir na família e não no banco primeiro, por quê? Até por causa até do prazo, tá? E na verdade, como eu vinha, e eu contei para vocês que eu vinha numa bola de neve bancária, né, com instituições financeiras, esse aporte que vocês viram deles foi só alusivo ao que nós investimos na propriedade. Fora isso, foi muitos milhões a mais, eles me ajudaram com os pagamentos da minha parte, do que eu não tinha dívida, tá? Eu tinha investimento bancário, mas assim, nada vencido. Mas eles foram pagando para mim isso, para me dar um respiro e eu poder fazer um novo.
Então, eu acredito assim, que se não fosse a ajuda deles nessa primeira instância, até pelo prazo que a gente tinha, né? Pela morosidade do sistema, do projeto, de vir a assistência técnica, então tinha que ser uma coisa muito rápida. E o banco, vocês sabem disso, até fazer levantamento de todo o material, de toda a documentação, de tudo que você quer fazer é muito demorado, é muito moroso isso, né? E aqui também uma brincadeirinha para vocês, homens, tapem os ouvidos. Eu sempre falo que a hora que eles estão com o dinheiro para entregar para a gente, tem aquela última pergunta. Vocês não ligam não, hein, gente? É o maior respeito. Qual que é a marca do seu sutiã e da sua calcinha? Senão não sai o dinheiro. Aí você, meu Deus, meu Deus. Eu já tive caso de sexta-feira o dinheiro estar na mão do banco e eles me pedirem uma CND que tinham tirado de manhã. Para vocês terem uma ideia. Eles já tinham tirado. Então, quer dizer, de manhã até as 4 da tarde, de manhã, que eu falo assim, 10 da manhã, até as 4 da tarde eu poderia ter entrado no Serasa, para vocês terem uma noção do que é a dificuldade para um produtor rural. Então, assim, eles me ajudaram com isso, aí eu respirei, né? E aí, em 2020, eu pude fazer o BNDES com um projeto, com mais tempo, que realmente a gente ia precisar na fazenda. Perfeito. O nosso tempo estourou, não sei como é que está o tempo de vocês todos, né? A gente tinha programado hoje a gente encerrar às 11h30 e eu ainda queria falar para vocês um pouco sobre como vai ser o módulo 4. Eu queria agradecer a Teia, queria agradecer mesmo assim, as perguntas, o engajamento de todos vocês, espero que tenha ficado claro para todo mundo. A nossa intenção foi de trazer a Teia aqui para mostrar como é possível e viável fazer essa transição para a agricultura sustentável, né? Que as dificuldades que ela teve, ou seja, acho que ficou bem claro nessa fala final dela agora, que um capital de giro rápido, né, conseguir o acesso ao financiamento de uma forma rápida, às vezes tem momentos chaves e cruciais para o produtor. Então fica esse aprendizado, essa reflexão aí para as instituições financeiras, verem como, eu sei que vocês têm todas as compliances e etc., mas como é que a gente pode fazer isso para que mais produtores rurais que não contem, né, que não têm suas famílias para dar esse start, né, esse pontapé tão precioso, possam também partir para a transição para a agricultura sustentável. Eu não sei, eu queria perguntar para vocês, se eu passo hoje para vocês como vai ser o módulo 4, ou a gente deixa para falar isso na semana que vem, não tem prejuízo algum, porque o exercício ele vai ser feito lá, no módulo 4 mesmo, a gente só queria mostrar que a gente vai separar vocês em grupos lá no dia do módulo 4, que vai ser para vocês pensarem sobre uma estrutura de um financiamento inovador. E aí vocês poderiam ir pensando nisso ao longo dessas semanas. Mas eu não sei se eu tomo mais uns 10 minutos, se vocês têm tempo, ou se a gente encerra e eu deixo isso para a semana que vem. Quem quer abrir o microfone, falar, tem tempo, o que vocês preferem? Eu consigo 10 minutos, Raquel. Tá, então deixa eu compartilhar a minha tela, e aí, deixa eu ver aqui, compartilhar, aqui. Vocês já estão vendo? Vocês estão vendo só os slides, né? Porque tinha outras coisas aqui. Tá, bom. Então, qual que é a ideia do nosso módulo 4, né? O módulo 4 é onde a gente vai, vocês vão colocar em prática o conteúdo aprendido. Então, o nosso objetivo é que vocês pensem na estruturação de um mecanismo financeiro inovador para a produção de soja ou pecuária livre de desmatamento. E aí, quando vocês forem pensar na estrutura, que vocês pensem no que foi falado, abordado ao longo desse treinamento, que é a quantificação da oportunidade, a tese de impacto, indicadores de monitoramento, estratégia de monitoramento e reporte, originação de beneficiários, estrutura do mecanismo e fontes de captação. Sei que parece bastante coisa, mas é isso que a gente vai falar, principalmente no módulo 2 e no módulo 3. E aí no módulo 4 é quando a gente vai pensar, então, em como estruturar um mecanismo. Quais vão ser as instruções, né? Então, os grupos eles vão ser definidos de acordo com a preferência de vocês, ou soja ou pecuária. E aí a gente ia pedir para vocês botarem agora no chat, mas eu acho que vale a pena a gente trazer essa nova pergunta, vocês podem dormir com isso. Semana que vem a gente pergunta para vocês, faz uma enquete e vocês falam quem prefere pensar num mecanismo financeiro
para o desafio de soja livre de desmatamento e quem prefere pensar para pecuária livre de desmatamento. E aí a gente vai montar 4 grupos. 2 grupos vão ser soja, 2 grupos vão ser pecuária. E a gente vai ter perguntas diferentes, né? Por isso que eu botei aqui perguntas tipo A e tipo B, e eu vou mostrar isso a seguir. Vocês vão receber algumas fontes de informação para vocês irem pensando nesse exercício. Então, um resumo das informações sobre produção de soja e pecuária livre de desmatamento. Vocês vão receber esses slides desta aula e das demais aulas. Tem acesso também ao relatório do IFAC, né, da Inovação Financeira para a Amazônia, Cerrado e Chaco. E a gente vai mandar também um material com links para outros materiais complementares que vocês possam acessar. Então, lá no dia 1º de novembro, a gente vai ter 30 minutos para que vocês... A gente vai dividir os grupos e vocês vão ter 30 minutos para responder as perguntas tipo A, tipo B, que cada grupo vai ficar incumbido. Então, vocês vão estar em grupos mais... Raquel, você travou. Não sei se foi só aqui para mim. Marcos, você pode confirmar? Não, travou. Para mim também. Bom. Posso Acho só que ela falar até... uma coisa, Marcos? Opa, claro, tem. Gente, olha, um prazer enorme ter participado com vocês. E se alguém quiser, eu coloquei no chat aqui o meu celular, o meu telefone. Vai ser um prazer enorme. Alguém quiser, tiver alguma dúvida, fique à vontade. Eu adoro. Bom, preciso contar que eu adoro falar? Acho que essa parte eu não preciso. Mas, olha, vai ser um prazer imenso se quiserem vir aqui conhecer. E, principalmente, se tiver alguém com essa parceria, eu adoraria. Tá bom? Fica a dica. Obrigada, Teia. Eu voltei, vocês estão me ouvindo? Voltou. Tá bom. Voltou, Raquel. Que parte eu Obrigado, parei? Teia. Obrigada. Tchau, Teia. Boa viagem aí para o casamento. Tá, obrigada. Eu vou esperar vocês terminarem aqui, mas vou ficar quietinha agora. Tá. Eu não sei que parte eu parei, mas eu acho que está bem claro aqui no slide, né? Então, a gente tem a dinâmica no dia do módulo 1, vocês vão ser divididos em grupos, e aí cada grupo vai ter os tipos de perguntas que vão responder. Voltei, vocês estão me ouvindo? Tá. E ao final a gente junta, então cada grupo vai ter um representante, o representante fala a resposta das perguntas, depois a gente faz um fórum coletivo. Quais são essas perguntas tipo A, tipo B? Então, o tipo A vai focar muito mais na parte de escrever a tese, então vocês vão ter, com base nas informações, 2 grupos vão responder essas 4 primeiras perguntas. Resumidamente, escreva a tese de impacto do mecanismo financeiro inovador, quais metas socioambientais foram estabelecidas, citar 4 exemplos de indicadores, como serão monitorados e reportados, citar 3 partes interessadas que devem ser envolvidas e em qual parte do processo de estruturação vocês pensariam em envolver essas partes interessadas. Então, 2 grupos vão responder essas perguntas. Outros 2 grupos vão responder também, resumidamente, escreva a tese de impacto. 2, quais tipos de instrumentos foram escolhidos e qual a estrutura do mecanismo. 3, quais as estratégias para a originação de beneficiários e captação de recursos escolhidas. E 4, quais partes interessadas a serem envolvidas e em qual etapa da estruturação serão engajadas. Então, essa é a ideia do exercício. E aí a gente vai passar para vocês, que eu não vou ler isso agora, mas a gente vai, hoje, né, eu vou mandar para vocês os exercícios, os slides, e vocês vão receber, então, mais informações sobre pecuária e soja, a questão do livre desmatamento, esse desafio da produção livre desmatamento. Aqui tem o link para o relatório do IFAC, aqui embaixo, e aqui tem também falando um pouco mais sobre soja e sobre pecuária. Eu falei rápido, mas vocês vão receber essas informações hoje. E também vocês podem entrar em contato com a gente pode me mandar um e-mail, alguma coisa, e a gente conversa também na terça que vem, e também na quinta, enfim, estamos aí. Alguma dúvida, assim, primordial que veio à cabeça de alguém, ou ficou claro? Silêncio, estou achando que ou é fome, ou tá Raquel, bom. Cláudio Mais aqui.
Desculpe, talvez eu tenha perdido alguma coisa só. Eu só não entendi se a gente já começa a trabalhar em grupo, se cada um elabora as suas próprias respostas, a gente vai trabalhar isso de volta aqui no encontro virtual, enfim. No encontro, Essa dinâmica a aí gente eu não não... quis, a gente não quis já pedir para que vocês fizessem grupo e começar a discutir, para não ter ainda mais esse trabalho, né? Todo mundo já tem o seu trabalho todos os dias. Então, eu acho que cada um pode ir pensando. Vamos pedir, eu acho que eu vou fazer isso por e-mail, talvez. Vou pensar aqui com Marcos, Tomás e Fernanda, se a gente pede para vocês mandarem, olha, soja, pergunta tipo A, daí a gente já meio que pensa quem vai, e aí vocês já vão pensando nessas perguntas, e no dia, cada um traz esses inputs que vocês foram pensando ao longo dessas 2 semanas, e facilita já, né, para ter aqueles 30 minutos e vira mais uma roda de conversa. Beleza, obrigado. Imagina. Eu acho que o jeito mais fácil seria vocês mandarem por e-mail, ou vou ver com eles, eu mando para vocês o que a gente decidia hoje à tarde. Eu falo, gente, ou vocês me mandem por e-mail, pecuária tipo A, enfim, vamos pensar aqui, a gente avisa vocês, e é isso, daí vocês já vão pensando nesse desafio lá do módulo 4. Então, módulo 2, que é semana que vem, dia 18, terça-feira, às 10 da manhã, a gente vai focar nesse módulo e falar mais sobre tese de impacto, sobre monitoramento, requisitos mínimos, né, que tipos de indicadores fazer para monitorar e como monitorar. Esse vai ser o módulo 2. Então, não percam, e esperamos vocês por lá. Qualquer dúvida, me mandem por e-mail e a gente vai se falando. Muito obrigada, desculpa ter passado uns 15 minutos e bom final de semana já para todo mundo. Tchau, Obrigado, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.